Receber você aqui em mais um programa Economia Política do Futuro. É muito bom saber que você está do outro lado nos prestigiando. Um dos compromissos que a universidade tem é ensino, pesquisa e extensão. E esse programa ele faz parte desse tripé da universidade, que é a questão da pesquisa, né? Eu faço parte, sou do grupo de pesquisa Observatório da População Negra. Quem fala com você, eu vou fazer minha autodescrição para que todos possam ter acesso a essa informação. Eu sou um homem negro, estou no fundo de uma parede branca, com um blazer cinza e uma camisa branca. Sou com óculos azul, tenho uma barba e sou pesquisador da Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje a nossa convidada, nós recebemos com muita alegria aqui a doutora Elisiane Santos, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, atualmente está no Rio de Janeiro, mas nós já trabalhamos juntos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, quando eu estava no Conselho Tutelar, e é uma honra poder receber a senhora hoje nesse nosso bate-papo que nós vamos fazer aqui sobre a questão da infância. Tudo bem, doutora? A honra é toda minha, professor Marcos, fico muito agradecida a você, ao grupo de pesquisa e à Universidade Zumbi dos Palmares por esse honroso convite para a gente falar de um tema tão importante, né, tão relevante na vida de todos nós e para toda a sociedade. Certo. Doutora, muitas vezes a ciência ela trabalha com uma perspectiva de neutralidade, né? Mas a gente sabe que atrás de um pensador, atrás de uma pensadora, como é o caso da senhora, né, de uma pesquisadora também, existe um corpo, existe uma história, existe uma vida, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco assim sobre a sua trajetória, como foi seu acesso ao Ministério Público, a senhora como mulher negra, como que a senhora chegou nesse posto. Poderia falar um pouco da sua história para a gente materializar essa historicidade aí? Sim, peço licença para fazer minha audiodescrição também, terminei não o fazendo na minha primeira fala. Sou uma mulher negra de 50 anos, tenho cabelo médio escuro, castanho escuro, cacheado, estou usando um colete branco com o pin do catavento, que simboliza a luta contra o trabalho infantil, a luta mundial contra o trabalho infantil. Uso uma blusa amarela, uso um óculos de grau também, redondo, com aro preto, e estou usando um batom, assim, num tom marrom, um tom terra. Sobre minha trajetória, e antes de entrar nela, primeiro falando sobre neutralidade, né? Eu não acredito em neutralidade, né? Eu acredito que sim, que as ideologias elas perpassam a construção, né, do sujeito, indivíduo, pensante no mundo, e assim como passam essa construção subjetiva das pessoas, ela também termina marcando e demarcando, né, instituições, políticas, projetos de vida, projetos de mundo. A minha história assim, de vida, né, ela passa por uma história de uma família de uma classe social baixa, né, de classe trabalhadora. Minha mãe conseguiu se tornar professora primária, né, professora do Estado, assim, com muita luta na época em que se chamava de o curso, né, no magistério, antes ainda de ser magistério, se chamava curso normal. Era muito comum que as mulheres, né, vindas de mulheres negras que, né, conseguiam superar aquela condição de trabalho doméstico, ingressassem nesse cenário, né, da educação como professoras, como educadoras. Então, minha mãe era uma professora alfabetizadora, deu aula a vida inteira para a primeira série naquela época, né, se aposentou e está aposentada como professora. Meu pai era metalúrgico, está falecido. Meu pai não concluiu estudos, ele tinha... ele parou no ensino fundamental, ele não chegou a concluir aquela primeira etapa que a gente chamava, né, de primário. Então, eu lembro muito disso, porque ele não tinha nem completado o 4º ano primário, mas ele era uma pessoa inteligentíssima, e ele lia muito, né, e tinha muito interesse pelas coisas da vida, por música, por política, né, por esporte. Então, a gente tem essa influência muito intelectual, né, dessa figura que foi meu pai, apesar de não ter tido acesso ao ensino formal.
ele realmente era uma pessoa que lia muito, né, e tinha uma inteligência, assim, impressionante. E nessa família eu era a mais nova de 5 irmãos, depois nós tive mais uma irmã, que é uma irmã adotiva, já quando eu tinha 15 anos, mas nessa família, até o momento ali de ser a mais nova de 5 irmãos, com uma vida de bastante dificuldades e bastante privações, né, eu tive a sorte de ter esses irmãos mais velhos que eu. Então, eu também consegui me espelhar muito, assim, né, nos meus irmãos, principalmente na minha irmã mais velha, que já faleceu, mas eu considero que ela abriu muitos caminhos para nós e foi uma inspiração forte, assim, na minha vida, né, do ponto de vista de consciência política, de consciência sobre direitos, né, então, assim, todo mundo começou todo mundo estudou, né, e isso acho que foi uma contribuição importante, muito positiva por parte da minha mãe e do meu pai, que nós tivemos esse acesso ao estudo, estudamos em escola pública, né, todos nós, tivemos esse acesso ao estudo, comecei a trabalhar muito cedo, inclusive, eu normalmente não falo sobre isso, porque às vezes existem distorções, né, mas eu, inclusive, tenho histórico de trabalho infantil na minha vida, quase toda a minha família teve, nas gerações passadas, né, e na minha casa também, assim, se começou a trabalhar cedo, porque a gente precisava trabalhar para estudar também, pagar os estudos, num momento ali de universidade, de ingresso na universidade, né, era uma dificuldade para nós que temos essa origem de classe também, naquele momento, década de 80, final dos anos 80, início dos 90, ingressar numa universidade, nem se pensava em ingressar em universidade pública, porque assim, a gente achava que aquilo não era para nós. Né, não sei, você acha que nós somos contemporâneos aí, né, de idade, mas assim, naquela época era isso, só estudava, e outra coisa, sou do Rio Grande do Sul, um estado, minha cidade era Canoas, né, completamente racista, então a gente tem várias marcas, histórias assim de racismo na minha infância, e esse espaço de universidade, naquele momento assim histórico, realmente era um espaço extremamente elitista. Universidade pública, a gente ainda falava sobre isso, era para quem tinha dinheiro, porque quem precisava trabalhar não conseguia estudar, não conseguia nem frequentar as aulas, que normalmente eram durante o dia, né? Então, nós, filhos de classe trabalhadora, tínhamos essa realidade, né? Você trabalhava para pagar a faculdade, quem conseguia, né, ingressava numa universidade privada, chegava na aula muito cansado, levava mais de 1 hora de transporte, uma realidade que a juventude, né, negra periférica ainda hoje enfrenta, né, mesmo com ações afirmativas, com essa possibilidade de ingresso, a gente sabe que os locais são distantes, se leva aí 1, 2 horas dentro de um ônibus, e quem precisa trabalhar, então, né, é mais um tempo de luta, enfim, né, para conseguir vencer essa batalha e tudo isso. Então, assim, essa minha geração de irmãos é a primeira geração da minha família que consegue ingressar na universidade. Eu consigo concluir o curso de Direito numa universidade particular no ano 1997. Nessa época, eu já era servidora pública, porque eu tinha feito concurso para o Tribunal Regional do Trabalho e logrei, né, aprovação, então eu era servidora do TRT, inclusive fui assistente a ministra Rosa Maria Weber, que naquela época era desembargadora do TRT da 4ª Região, tive também esse privilégio de ter sido assistente dela durante algum período, e aí eu tive vários processos depois, né, antes e depois, então, tipo assim, antes de ingressar no serviço público, eu trabalhei em diversas atividades, né, inclusive vendendo coisas, vendendo doce, fazendo doce para vender, trabalhei como secretária, recepcionista, né, fui lutando pela sobrevivência, até ingressar no serviço público. E depois de ingressar no serviço público, também era um caminho, né, muito traçado, assim, filhos da classe trabalhadora, fazer concurso, ingressar, né, alguns no Banco do Brasil, minha irmã mais velha, por exemplo, fez concurso, conseguiu entrar no Banco do Brasil, minha outra irmã entrou na Caixa Econômica Federal. E aí, assim, eu no Tribunal Regional do Trabalho, e depois disso eu saí do Tribunal Regional do Trabalho, pedi exoneração, porque eu queria ter autonomia no meu trabalho, já estava formada, e eu fui, assim, arrisquei e fui colocar o meu pé na advocacia, mesmo sem ser herdeira, mesmo lutando pela sobrevivência, eu tinha esse ímpeto, assim, que acho que é uma coisa de Oiá,
né, também, falando um pouco de axé, que eu tenho hoje, né, consigo me encontrar nesse lugar, e acho que tem um pouco a ver com isso. Com 20 e tantos anos, então 25 anos, eu pedi a exoneração do tribunal, e aí depois fui exercer a advocacia, nesse momento já morando daí na Bahia, em Salvador, e depois disso foi o meu ingresso, a minha preparação e o meu ingresso no Ministério Público do Trabalho no ano 2006. E desde então passei por diferentes, né, localidades, estou esse ano fazendo 18 anos de Ministério Público, já atuei no estado de Roraima, que foi minha primeira lotação em Boa Vista, depois no estado da Bahia, São Paulo, e agora estou aqui no Rio de Janeiro. Que história linda, né? Parabéns aos seus pais, sua ancestralidade, né? Porque a nossa história é uma história de teimosia histórica, né? Eu acho que é importante para a juventude que está nos assistindo também entender que atrás de uma trajetória de sucesso tem muita teimosia, muita esperança, muita família, e acreditar sempre, né? E as nossas histórias são muito parecidas mesmo, porque eu costumo falar que eu me alfabetizei só aos 16 anos, né? O racismo já começou a me acompanhar desde a infância, mas hoje, com muita fé e muita esperança aí, nós estamos chegando lá. A senhora falou de vários lugares que a senhora atuou como procuradora, né, como promotora. Gostaria de levantar uma questão com a senhora. Por que se usa o termo infâncias e não o termo infância invisibilizadas? Sim. Bom, eu vou situar a partir de quando eu começo a utilizar essa expressão infâncias, né? Que parte justamente, acho que, do meu momento de pesquisa no mestrado, que termina com a publicação de um livro que tem como título Crianças, né? Crianças Invisíveis, mas que a partir dessa reflexão inicial, né, que depois é aprofundada, eu começo a compreender que nós temos no Brasil uma diversidade e uma pluralidade num contexto de infância, né, ou de crianças, e crianças que não são vistas como crianças. Então, quando a gente fala, ou pelo menos até então, né, se tinha aquela imagem, né, aquele imagético, aquela representação hegemônica, né, do que seria criança ou uma infância, que normalmente o que nos era colocado era aquela imagem das crianças brancas, isso estou falando no mundo geral mesmo, né, na publicidade, uma própria pesquisa que se faça ali no Google, né, é muito forte isso, né, e é muito pesado isso, mas a gente conviveu com essa colonialidade em relação, né, às nossas infâncias durante muito tempo. E quando eu me dei conta disso, eu entendi que nós, no Ministério Público do Trabalho, inclusive, deveríamos tratar com esse elemento no plural, de forma a considerar, nesse contexto de infância, as infâncias negras, as infâncias indígenas, as infâncias quilombolas, as infâncias ribeirinhas, as infâncias que não estão mostradas, né, não estão representadas nesse imaginário social que domina um pensamento, e felizmente a gente está conseguindo romper com isso, mas sabemos aí que durante séculos, né, essa representação de infância, ela sempre foi muito eurocêntrica. Então, penso que quando falamos de infâncias, nós estamos reconhecendo essa pluralidade e essa diversidade das crianças brasileiras num contexto de infância. No caso do Brasil, a senhora identifica ou não a relação entre a questão de trabalho infantil e a questão racial? Como que a senhora, a partir das suas pesquisas, que conclusões a senhora tem chegado sobre essa questão? Identifico totalmente. Se nós olharmos hoje para os indicadores sociais, né, para os dados do trabalho infantil no Brasil, nós vamos ver que o maior contingente de crianças e adolescentes trabalhando são crianças negras, né?
Segundo a última PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, do ano 2022, foram identificados 1.900.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho. Desse contingente, aproximadamente quase 70% são crianças negras, e a maior parte são meninos, né, nos dados gerais do trabalho infantil. Quando nós fazemos um recorte de gênero, e aí podemos trazer como exemplo o trabalho infantil doméstico, né, nós vamos identificar também que a maior parte das crianças que ali estão são meninas, né, mais de 90%, e mais de 70% são negras. Então, quando nós temos esse retrato já de hoje, da atualidade, nós já conseguimos enxergar a questão racial que está ali por trás. Nós temos que nos perguntar, né? Por que essa realidade existe, né? Ela não está ali por acaso. Quando nós voltamos o nosso olhar para o passado, nós vamos entender que essas infâncias tiveram o seu direito à infância negado, né, historicamente. Isso faz parte da nossa história, da história brasileira. No pós-abolição, as crianças e adolescentes que estavam na rua lutando pela sua sobrevivência, elas foram estigmatizadas, foram encarceradas também, né, porque naquele momento surgem os códigos de menores. Então, os códigos de menores, eles já, muito embora tenham sido editados, né, supostamente para dar proteção, porque, embora não existisse a doutrina, né, da proteção integral, ele se justifica, né, ele se justifica, essa legislação se justifica porque é necessário regulamentar, né, regulamentar os direitos das crianças e adolescentes. Então, embora ele venha com esse intuito de regulamentar direitos, o que ele faz em relação às crianças negras, que em sua quase totalidade, né, em sua imensa maioria, em relação às crianças pobres, né, que em sua imensa maioria eram crianças negras, estigmatizar, tratar como menor e apreender, é exatamente esse o termo que é utilizado, né, apreender aqueles menores em situação de risco, ou seja, menores que estavam na rua trabalhando, lutando pela sobrevivência. Esse aprender significava colocá-los em colônias agrícolas ou industriais, para que, através do trabalho, então, veja, a própria legislação legitima o trabalho infantil aí, né, para que, através do trabalho, se tivesse uma correção de comportamentos, mais ou menos isso, né. E, além disso, o Estado brasileiro também se utilizou de entidades religiosas para alocar essas crianças, né, que não tinham uma estrutura de família, né, porque as famílias ali, escravizados, ex-escravizados libertos também, não tiveram políticas públicas de acesso a trabalho protegido, a trabalho digno, condições de acesso ao estudo. Então, consequentemente, os filhos dessas famílias também não tiveram esse acesso e menos ainda tiveram a possibilidade de conviver num ambiente familiar. A gente pode entender essa história, inclusive, como um processo já de início, assim, de encarceramento da população negra no Brasil, né? Porque lá se inicia esse processo já ainda com a população infantil, né? E aí nós temos, vou seguir um pouquinho, porque é importante pensar nisso também, quando a gente consegue avançar um pouco mais em relação ao enfrentamento ao trabalho infantil, porque existe uma comoção muito grande em relação às crianças que estão ali no contexto de fábricas, né, naquele período, início da industrialização, uma mão de obra feminina e infantil muito grande, né? Quem era essa mão de obra feminina e infantil muito grande aqui no Brasil? Era a mão de obra imigrante, que tinha vindo para ocupar esses postos fabris. Então, vejam como a nossa legislação, ela também foi discriminatória em relação a essas infâncias, e por isso temos que falar no plural, porque ao mesmo tempo que daí a legislação protege, proíbe o trabalho infantil no Brasil, né, proíbe o trabalho para crianças com menos de 12 anos, é uma lei que se aplica apenas a essa situação de crianças e adolescentes nesse trabalho fabril, nesse trabalho na indústria. Mas as crianças que estão no trabalho infantil nas ruas, a CLT vem e diz o seguinte, esse artigo está lá até hoje, se alguém quiser olhar e ler,
embora ele seja inconstitucional, mas ele está lá. Artigo 403, parágrafo 2º da CLT, que se o trabalho realizado nas ruas, né, que seja para o sustento próprio ou da família, da criança, do adolescente que está ali trabalhando, pode ser autorizado pelo juiz de menores. À época, então, né, se chamava juiz de menores. Uma situação absolutamente perversa, né, porque quem teria que assegurar essa condição de sustento, de vida digna para a população brasileira, né, ou seja, o acesso desta família ao trabalho, à moradia, à saúde, né, a todos os direitos sociais, aos nossos direitos fundamentais, era o próprio Estado, e não relegar essa responsabilidade para as crianças e adolescentes negras, né, que ali estão por trás desse dispositivo aparentemente neutro. Então, veja que não existe neutralidade, né? Nem a própria lei é neutra. Porque quando nós conseguimos colocar a lupa para ver o que está por trás disso, né, nós entendemos que existe ali sempre uma população excluída. Por isso que quando nós falamos também de ações afirmativas, nós precisamos entender que elas existem, porque é justamente para assegurar um direito que foi negado lá atrás, e foi negado pela própria legislação brasileira, no caso do Brasil, né? Interessante. Você está assistindo o nosso programa Economia Política do Futuro, o programa que é do Grupo de Pesquisa do Observatório da População Negra da Universidade Zumbi dos Palmares. Doutora, nós estamos terminando esse primeiro ciclo da nossa conversa, que tem sido muito boa, estou aprendendo demais contigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual o critério, por exemplo, quando a gente pensa nas cadeias produtivas, por exemplo, existe a cadeia produtiva da pesca, né? Cadeia produtiva do trabalho informal, cadeia produtiva de diversas áreas. E existe, por exemplo, a cadeia produtiva artística. Qual o critério que se tem para considerar que uma criança que está vendendo, por exemplo, bala na região central de São Paulo, do Rio de Janeiro, se considera como trabalho infantil, ou aquela que tem que pegar para si toda a responsabilidade da limpeza de casa como um trabalho doméstico, e uma criança que está, por exemplo, na Rede Globo, no SBT, que critério que é para essa questão do trabalho infantil? Certo. Bom, então, assim, primeiro a gente tem que considerar qual é a idade mínima para o trabalho em cada país. É isso que define o conceito, a definição de trabalho infantil, é exatamente todo o trabalho realizado por crianças ou adolescentes que estão abaixo da idade mínima permitida para o trabalho. Né? Isso vem da Convenção 137 da OIT, que é ratificado também pelo Brasil. Na nossa legislação, a idade mínima para o trabalho é 16 anos. Nenhuma criança ou adolescente pode realizar trabalho abaixo desta idade, salvo na condição, toda a regra tem exceção, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Essa condição de aprendiz não é meramente, não é o que a gente acha que é aprendizagem, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, mas ele está só aprendendo. Não é isso. A aprendizagem profissional é um contrato de trabalho especial, ele tem várias regras que precisam ser observadas, ele tem um caráter, uma finalidade educacional e não produtiva, para possibilitar o direito à profissionalização, o ingresso, os primeiros contatos com o mundo do trabalho. Então, isso tem uma regulamentação própria e é uma exceção dessa idade mínima, que é 16 anos. E, além da idade mínima ser 16 anos, né, tem uma outra idade mínima, que é 18 anos, onde não se permite trabalho perigoso, insalubre ou noturno, ou ainda um trabalho prejudicial à moralidade para pessoas com menos de 18 anos. Então, qualquer situação de trabalho fora desse limite legal, ele é trabalho infantil. Exemplo, eu falei que menos de 16 anos, nenhum trabalho
salvo aprendizagem, e menos de 18 anos, proibição de trabalho, insalubre, perigoso e noturno. Isso quer dizer que uma adolescente de 16 anos realizando trabalho doméstico está em situação de trabalho infantil, porque o trabalho doméstico é um trabalho perigoso. Depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Do porquê é isso, mas eu já vou aqui dizer também que existe uma convenção internacional, que é a Convenção 182 da OIT, que estabelece quais são as piores formas de trabalho infantil, e nós temos um decreto, que são essas condições perigosas, que trazem um prejuízo muito grande à saúde e segurança de crianças e adolescentes, e por isso elas são proibidas para pessoas com menos de 18 anos, e nós temos um decreto que regulamenta essa Convenção 182, que é o decreto 6481, de 2008, que traz ali uma relação de 92 atividades que são proibidas para pessoas com menos de 18 anos, dentre elas trabalho doméstico e trabalho nas ruas, onde nós temos uma imensidão, né, de crianças e adolescentes aqui no Brasil em situação de trabalho infantil, considerado piores formas de trabalho infantil. O trabalho artístico, ele não tem ainda uma regulamentação específica aqui no Brasil. Contudo, a partir do que estabelece a Convenção 137 da OIT, nós entendemos que ele constitui uma excepcionalidade no trabalho infantil, ou seja, se autorizado judicialmente, desde que observados todos os requisitos de proteção da criança e do adolescente, de proteção integral da criança e do adolescente, ou seja, que esse trabalho não traga prejuízos à sua formação escolar, à sua formação social, ao convívio com outras crianças, à sua formação moral, e que seja realizado de forma compatível, né, com a sua idade, em relação a horários, né, toda uma série de observâncias em relação às condições em que o trabalho é realizado, ele pode ser realizado por crianças ou adolescentes. É mais do que uma exceção, é uma excepcionalidade, né, a gente chama de excepcionalidade. E, infelizmente, né, no Brasil, nós não temos ainda regulamentação para esse trabalho. Mas é por isso que nós vemos essa pergunta, todo mundo faz, mas está combatendo o trabalho infantil, como é que tem um monte de crianças fazendo novela? Então é isso, essas crianças que estão ali fazendo o trabalho artístico, a situação foi analisada pelo juiz, nós queríamos que fosse o juiz do trabalho, mas houve uma grande disputa judicial e hoje a competência está na mão da Justiça Estadual, da Justiça da Infância, na Justiça Civil, né, a gente chama de Justiça Comum, mas é especializada na infância, o juiz vai analisar e vai dar uma autorização específica para fazer aquele trabalho. Então, não é uma autorização para qualquer trabalho artístico, é específica para aquela obra que a criança vai ali, onde ela vai atuar, né? Esse é o típico caso de um vácuo, né, legislativo, e o Poder Judiciário tem que determinar, né? Mudar os encaminhamentos. Que tem esse fundamento numa convenção internacional, né? Agora, assim, é importante que se diga que há muitas questões, assim, muitos prejuízos advindos também, né, do trabalho infantil artístico. Então, por isso, nós temos um olhar muito atento em relação a isso, porque existe muito glamour ali também, né? E aquele sonho das próprias famílias, né, de que sejam grandes, famosos e tudo, mas, assim, inclusive em relação a pessoas famosas, né, tem casos internacionais e aqui também dentro do Brasil de prejuízos que depois surgiram, né, desse tipo de trabalho. Uma questão que não pode se esquecer, né, que no Brasil nós temos poder executivo, legislativo e judiciário, né? Cabe ao legislativo normatizar e construir leis e regras para essa questão, né? Quero agradecer pela sua presença, estar assistindo aqui o programa Economia Política do Futuro. Próximo bloco, você vai gostar, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Ministério Público junto às comunidades tradicionais. Nós estamos falando sobre a questão de várias infâncias, essa pluralidade, e nós vamos conhecer um pouco sobre essa realidade.
Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco com a doutora Elisiane Santos, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Valeu pela sua presença.